Boa noite, pessoal. Boa noite. Acho que agora sim, né? Eu liberei esse vídeo para iniciar nossa aula, porque é um vídeo que eu acho maravilhoso, assim. Ele passa muito da mensagem da Flor de Íris para as pessoas e às vezes eu gosto de iniciar a aula com ele, tá bom? Então, pessoal, agora sim, 20 horas e 1 minuto, na verdade, já estamos atrasados. E eu quero que vocês me respondam. Se estão vendo, já abri aqui a caixinha de perguntas e já tem muitas perguntas, né? Mas eu vou ter que responder essas perguntas depois, tá bom? Não vou conseguir responder agora logo no início da aula. Por enquanto, preciso que vocês me deem um olá, Marina Quilum elogiando o vídeo, a Fátima Basso dizendo que está vendo a aula, beleza. Então acho que todo mundo está certo, né? Todo mundo está conseguindo acompanhar a minha tela. Pessoal, como vocês estão acompanhando, né, nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, essa é a terceira, na verdade, a gente tem desenvolvido esse sistema de aula um pouco mais dinâmico, né? Sempre com a colaboração de mais de um professor, a gente traz um tema inicial para essa aula, depois a gente traz um estudo de caso, uma íris para analisar, para bater, na verdade, é mais um papo do que necessariamente um estudo. Por mais que sejam ditas aí muitas informações técnicas, né, que eu sei que servem como material de estudo, mas a intenção realmente é a troca de experiência. Então, há 2 semanas atrás, nós tivemos o Dr. Celso Batelo. Semana passada, a gente teve um grande amigo meu, o Dr. Claudio Lang, terapeuta assim, incrível. E hoje, né, teremos a honra aqui de ter o professor Dr. Clodoaldo Pacheco, que, para quem não sabe, é meu pai, e estou muito feliz com a presença dele aqui na nossa aula de hoje. Tá? Então, eu vou falar mais ou menos aí uns 20 minutos, uns 20 minutinhos, para introduzir o tema da aula de hoje. E aí depois a gente vai fazer uma análise de uma íris, onde ele vai comentar sobre alguns aspectos emocionais, enfim, né, pontuações importantes que ele vê no caso. Eu vou complementar, vai ser um bate-papo e os alunos aí fiquem à vontade para também fazerem suas colocações. Já podem fazer as perguntas e à medida que forem pertinentes a momentos da aula, a gente para e responde, beleza? Pessoal, antes de começar também, eu já quero deixar dito para vocês que nessa aula eu vou falar bastante sobre a melatonina, tá? Porque ela tem um potencial terapêutico tanto na prevenção quanto como tratamento coadjuvante do câncer de mama, muito importante. E no painel do webinário de vocês, tá? Vai ter um botão chamado Documentos. E eu deixei nesse painel, nesse botão Documentos, 5 artigos, que eu falo que é da minha biblioteca pessoal, porque são 5 artigos que eu utilizo para referenciar minhas aulas, tá? Para vocês fazerem download e lerem com mais calma, verem se concordam, se não concordam com o Renar, né? Para vocês tirarem a própria opinião de vocês e que também sirva aí de referência para a aula de vocês, tá bom? Então, basta vocês fazerem o download ali na área lateral. São 4 artigos, estão falando aqui. Eu coloquei 5 documentos, tá? Se tiver só 4 aqui é porque alguma coisa não subiu, então depois eu dou um jeito de estar passando para vocês. Beleza, vamos lá então. Pessoal, Outubro Rosa, né? Hoje, dia 6 de outubro, de um mês muito importante, que é um mês onde a gente fala mais sobre esse papel do Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama, né? Onde a gente dialoga tanto sobre isso para explorar melhor esse tema, porque ele é sim um tema muito importante. Eu já vou mostrar para vocês. Acompanhem que em torno de 16%, né, mais precisamente 15,9% das mortes por câncer no Brasil, e obviamente mulheres, são advindas do câncer de mama. Então aí a gente já tem uma taxa realmente alarmante. 16%, né, de morte de mulheres por câncer é por conta do câncer de mama. Então a gente liga um alerta muito grande para essa estatística, né? As estatísticas são compiladas anos após anos, né? Então as estatísticas do ano de 2020 a gente ainda não tem. Mas para o ano passado, né, para o ano de 2019, estima-se que em torno de 60 mil mulheres tiveram câncer de mama. Né? E no ano de 2016, que são os dados mais recentes que nós temos, 16.254 mulheres morreram por conta do câncer de mama no Brasil. Né? Vejam o quanto é alarmante. A média mundial é de 6% e a média no Brasil é de 16%, né? Quase 3 vezes mais quando comparada à média mundial. E por que que isso acontece, Renato?
A gente especificamente não sabe, tá? Mas eu acredito que existe aí um senso cultural, principalmente relacionado ao método contraceptivo, já que Estados Unidos e Brasil são dos países que utilizam a pílula anticoncepcional com maior frequência, e também existe um fator muito relacionado aí à obesidade. Para quem não sabe, mais de 50% da população brasileira possui sobrepeso, o que torna o Brasil aí um dos países com maior índice de sobrepeso, junto com os Estados Unidos, né? Então, esses são fatores de risco que depois eu vou estar falando sobre eles também. Aqui é um dado geográfico, né? Em torno de 50,3% dos óbitos por conta do câncer de mama ocorrem na região sudeste, é somente um dado geográfico, a gente não sabe exatamente o porquê disso, mas um fato curioso é que 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados, né, por conta da promoção de hábitos saudáveis. E o que seriam, né? Seria uma alimentação mais saudável, mais natural, né? Diminuindo açúcar, gorduras, alimentos refinados, processados, a inserção da prática da atividade física. Hoje a gente sabe que a atividade física libera hormônios, tem poder anti-inflamatório, né? Tem poder antioxidante, junto também com a diminuição dos fatores de risco, né, que seriam aí o álcool, o cigarro, drogas, diminuição dos níveis de estresse. Depois eu vou comentar um pouquinho com vocês aí sobre a glândula adrenal, a glândula do hipotálamo, por que essas glândulas, quando estão estressadas, podem ser importantes fatores que levam em direção ao câncer de mama. Vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre tudo isso. E um dado bem esperançoso que a gente tem aqui é que o diagnóstico no primeiro estágio da doença chega a quase 90% de sobrevida, né? Ou seja, se você consegue diagnosticar o câncer de mama no estágio inicial, a chance de remissão dessa patologia é muito alta, o que mostra aí o quanto é importante o exame do toque, ir ao médico para fazer o diagnóstico, né? Tudo isso é muito importante. Para deixar mais claro, né, o que seria o câncer de mama, nós temos basicamente dois tipos de câncer de mama. Esses dois tipos se depois dividem-se em outros, né? Mas basicamente são dois. Nós temos o tumor invasivo e o tumor não invasivo. O tumor não invasivo é quando a célula cancerígena fica localizada dentro desse tumor e acaba que não rompe as membranas desse tumor, então o câncer ele é localizado somente na mama. E nós também temos o tumor invasivo, que é quando a célula cancerígena rompe a membrana desse tumor e aí pode espalhar-se para outros órgãos, outras regiões do corpo, que vai levar o quadro em direção a uma piora muito rapidamente. Tá? Então, tem esses dois tipos de tumores que a gente precisa ficar de olho. Mas, falando principalmente ali sobre os fatores de risco do câncer de mama, que é um dos focos da aula de hoje, a gente chega à conclusão de que os fatores de risco, eles são vários, mas que alguns chamam muito a atenção. Principalmente a categoria desses primeiros quatro itens, né? Que são todos relacionados, e já vou explicar por quê, eles chamam muito a atenção. Uma informação que eu não dei ainda também é que de 5 a 10% das mulheres que desenvolvem câncer de mama são por fatores genéticos, tá? Então aí vejam só que 90 a 95% das mulheres que virão a desenvolver câncer de mama serão por fatores de risco, né? Que é o que nós vamos comentar agora um pouquinho mais. Mas hoje em dia a gente já sabe que mulheres que tiveram, tudo isso aqui são pontos, né? Não quer dizer que se você se encaixar em algum deles, ou até mesmo em todos, você vai desenvolver o câncer de mama. Apenas as suas probabilidades acabam subindo, tá ok? Mas a gente sabe hoje que meninas, né? Porque na idade de 12 anos, aí a menina entrando na pré-adolescência, que tiveram um ciclo menstrual iniciado muito cedo, ali na casa dos 11, 12 anos, ou antes disso, possuem uma chance maior de ter câncer de mama. Ainda mais quando isso é aliado com a entrada tarde na menopausa, ou seja, após os 55 anos. Por que isso, Renato? Bom, porque até a entrada do ciclo menstrual da menina, existe um hormônio feminino, né, chamado estrogênio, que é uma das classes dos estradióis, que tem um pico, né? A menina tem um pico desse hormônio ali alguns dias antes da fase da ovulação. Então, enquanto ela não está ovulando, ela não tem pico, né? Então, o estrogênio, o estradiol, fica em níveis
inferiores. Lembrando que é esse hormônio responsável por fazer os seios crescerem, né, por atuar nos órgãos reprodutores femininos, né? Então, o estradiol é um hormônio, sim, muito importante para a menina. Porém, os novos estudos apontam que quanto mais tempo a mulher é exposta ao estradiol, maior a chance que ela tem de desenvolver câncer de mama. Então, imagina, né? A gente sabe que antes da menstruação, antes de iniciar o ciclo menstrual, a menina não produz, quer dizer, produz em níveis muito baixos o estradiol. Quando a mulher entra na menopausa, ela para de menstruar, consequentemente, os níveis de estradiol diminuem. Então, se você menstrua cedo e entra na menopausa tarde, você tem uma janela aqui que se esgasta, que se alonga, né? E isso faz com que você seja exposta, isso faz com que você, mulher, seja exposta ao estradiol por mais tempo. Isso aí é um dos fatores de risco para o câncer de mama. Junto a isso, nós sabemos que os contraceptivos orais, que no caso são os anticoncepcionais, que são pílulas de estrogênio, né, também vão acabar aumentando o risco, né, porque você vai estar suplementando aí um hormônio, que é o estrogênio, né, e tem meninas, hoje em dia, a gente sabe que existem meninas que fazem a utilização ininterrupta, às vezes até mesmo durante anos, algumas seguem o ciclo ali de 28 dias, utilizando 21 dias, né, utilizando o anticoncepcional, mas quando ela utiliza essa pílula de estrógeno, ela vai estar trabalhando com o nível de estrógeno sempre lá no alto. Então, a exposição também é sobrecarregada, tá? Então, vejam que esses três itens aqui, todos tratam da mesma coisa, que é o tempo de exposição ao estradiol. Quanto mais tempo exposto a esse hormônio, maior a chance de desenvolver o câncer de mama. E aí, por último, também entra aqui, né, o uso de hormônios na menopausa. Algumas mulheres, para conseguir é, né, tornar os sintomas da menopausa, que são aqueles calorões, queda de cabelo, ressecamento da pele, falta de lubrificação vaginal, elas acabam recorrendo à suplementação de hormônios, podendo ser a progesterona, tá? Que não, a progesterona já não é tão associada ao câncer de mama, mas o estradiol é. E algumas mulheres suplementam o estrogênio no período menopausa e pós-menopausa. Então, isso também é um fator agravante ao câncer de mama. Estou falando para não tomar anticoncepcional? Não estou falando isso. Estou falando para não usar o hormônio no período menopausa e pós-menopausa? Não estou falando isso. Só estou falando que tem que ser avaliado o risco e o benefício. Ah, eu sou uma mulher em que, sei lá, minha mãe já teve câncer de mama, minha tia ou minha avó, um parente próximo. Então, opa, existe aí um gene forte do câncer de mama. Então, toma cuidado com essa suplementação, ok? E aí, um outro fator de risco, que isso está incluído em todas as patologias, né, em todos os tipos de câncer, são os hábitos não saudáveis. Álcool, tabagismo, sobrepeso. Como eu falei, o sobrepeso, ele é um forte fator do câncer de mama, não somente do câncer de mama, como ovário policístico, doenças relacionadas aos órgãos genitais femininos, nos homens também, mas nas mulheres mais. Tanto que um dos tratamentos do ovário policístico, que também é uma doença que pode se relacionar com alterações hormonais, é a perda de peso, tá bom? Então, sobrepeso, álcool, cigarro precisam ser evitados. Gente, vocês precisam entender que é como se fosse um castelinho, onde cada hábito não saudável é um tijolo. Então, nossa, histórico de câncer de mama na família, sei lá, bota uns 10 tijolos. Aí eu tenho sobrepeso, opa, mais um tijolinho. Aí eu menstruei muito cedo, mais um tijolinho. Aí eu entrei na menopausa muito tarde, mais um tijolinho. Ah, mas eu utilizei anticoncepcional a minha vida toda, mais um tijolinho. E assim vai aumentando, né, as probabilidades. Um detalhe importante que eu não falei aqui da utilização de contraceptivos, tá? É que as meninas, né, que utilizaram por períodos prolongados, a partir do momento que elas fazem a pausa, né, ou seja, que elas decidem parar de utilizar, o corpo sente os efeitos do anticoncepcional por 10 anos ainda. Né? Então, se ela para hoje, ela tem esse risco pelos próximos 10 anos ainda. Tá? E o anticoncepcional, a gente sabe que pode provocar, inclusive, ele aumenta a nossa coagulação sanguínea, podendo provocar trombose. Não estou falando mal, é apenas informações, tá? Porque se tem que usar, tem que usar. Se pode evitar, pode evitar, tá bom? Mas são fatores importantes. E aí o mau gerenciamento de estresse, onde nós vamos nos focar um pouquinho mais agora. Por quê? Porque quando nós estamos sob um estresse muito grande, duas glândulas se sobrecarregam, hipotálamo e adrenais. E a gente sabe que a adrenal, ela é um hormônio
que faz parte da sensibilização do estrogênio. Se você tem níveis elevados de cortisol, você acaba tendo níveis elevados de estradiol. Então, o estresse o tempo todo lá no alto provoca aumento de estradiol também. Tá? E o hipotálamo, que é outra glândula importante, bom, uma das mais importantes do corpo, na verdade, quando ela está sob níveis elevados de estresse, níveis de melatonina diminuem. E a gente sabe, que é um dos temas da aula de hoje, que a melatonina é um hormônio conhecido como neurohormônio, ou hormônio, utilize o nome que quiser, é um neurohormônio de característica anfipática. Isso significa que ela tem um potencial antioxidante muito alto. E a gente sabe que a melatonina é um dos maiores potenciais terapêuticos na prevenção do câncer de mama. E não é o Renato que está falando, são diversos artigos, tá? Aqui eu trouxe um breve resumo. Mas vocês querem saber como que iniciou essa história de estudar a melatonina no combate ao câncer de mama? Bom, pesquisadores pegaram um grupo de mulheres que tinham câncer de mama e avaliavam quais os períodos em que essas células malignas se replicavam com maior frequência, com maior velocidade. E perceberam que era durante o dia. Já no período noturno, essa replicação de células cancerígenas diminuía a velocidade. Ou seja, associação. À noite replica menos, de dia replica mais. O que eu tenho à noite? À noite eu tenho melatonina. Então, começaram a estudar o potencial da melatonina no tratamento coadjuvante e chegaram a perspectivas muito positivas. E depois verificaram que a melatonina atua principalmente como ação preventiva. Preciso suplementar a melatonina, Renan? Não, não precisa, né? A gente sabe que nós produzimos ela durante o sono, durante a noite. Então, se você tem uma boa qualidade de sono, a chance de desenvolver o câncer de mama é menor. Posso suplementar? Pode. A gente sabe hoje em dia que a melatonina é uma suplementação muito segura. E eu, Renato Pacheco, farmacêutico, bioquímico, mestrado, indico que todos façam suplementação de melatonina ao mínimo uma vez ao ano, tá? Por conta dos seus potenciais aí antioxidantes, anticancerígenos, né? Os potenciais são imensos. E hoje a gente sabe que a melatonina ela tem isso aqui, ó, um efeito inibitório na atividade da aromatase. O que é aromatase, Renato? Esse nome grandão aí, né? Esse palavrão. A aromatase é uma enzima que converte androgênios, que é um tipo de hormônio, em estrogênios, tá? Então a gente diminui a exposição ao estradiol. Lembram que eu falei que um dos fatores de risco é a exposição ao estradiol? Suplementa a melatonina, diminui a exposição ao estradiol. Além disso, a melatonina também é aqui, ó, ela é um antagonista da ação do estrogênio nas neoplasias. Quando a mulher tem o câncer de mama, tá? Essa molécula, esse tumor cancerígeno, ele possui afinidade por estradiol também. Olha só que coincidência. E a melatonina ela bloqueia, né, esse receptor de estradiol na célula cancerígena. Então ela atua na prevenção e no combate ao câncer de mama. Isso aqui é estudo recente, tá? Talvez o seu médico ainda não saiba disso, mas pesquisa e leva para ele, caso você conheça alguém, tudo bem? E a gente sabe que hoje em dia a suplementação de melatonina não entra em conflito com quimioterapia, ou seja, é uma suplementação muito segura, beleza? Aqui alguns artigos da minha biblioteca pessoal, mostrando, né, o que eu estou falando, para vocês não pensarem que vem do Espírito Santo, né? Então aqui, esse aqui é um breve resumo, vamos colocar assim, do artigo inteiro, né? Esse artigo fala sobre mulheres com atividade proliferativa, né, neoplásica, têm níveis de melatonina muito abaixo do normal. Mulheres com atividade cancerígenas têm melatonina abaixo do normal. Pode ser coincidência? Pode ser. Mas vamos continuar. Suplementação de melatonina e inibição da enzima aromatase. Novamente, a melatonina inibe uma ação que converte andrógeno em estrogênio. Forte indício, tá? Da ação dela. Outro item aqui, proliferação de células cancerígenas no período diurno, que foi o que eu falei. Sabe-se que no período diurno ela prolifera com mais intensidade. Então, cuidado, gente, tá? Trouxe aqui somente 3 artigos, eu acho, né? Mas eu tenho muitos mais, mas eu contribuí com esses aqui porque eles são todos revisões de literatura, então eles trazem muitos dados. São artigos muito ricos, né?
E além, é claro, do potencial anticancerígeno, aqui tem outros benefícios, né? Todo mundo sabe que eu sou fã da melatonina, não escondo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo mesmo, tá? Porque ela traz muitos benefícios. Indicações: distúrbios do sono, reduz o efeito de jet lag, que é o fuso horário, potencial antioxidante, adjuvante no tratamento de câncer, que é o que a gente está falando, né? Adjuvante no tratamento de doenças gastrointestinal, porque melatonina regula a serotonina. Então, é uma cascata aí bem grande, onde ela traz diversos benefícios. Hoje em dia, ela é utilizada também no tratamento da dor, além de melhorar o humor, né? Isso aí que são somente alguns dos benefícios. Ajuda a emagrecer também, né? Diminui a ansiedade, estresse, porque a pessoa dorme melhor, repara o corpo e assim por diante. Mas para a gente não se alongar, tô olhando aqui a hora, já são 8h20, né? Daqui a pouquinho o professor Clodoaldo vai entrar. Eu vou trazer aqui uma brevíssima introdução sobre a vitamina D3 e como ela tem um papel importante na prevenção e tratamento do câncer de mama. Gente, antes de mais nada, a vitamina D3 é de graça, né? Deus nos presenteou com um sol maravilhoso aqui, e se você se expor ao sol durante 5 minutos, se você for uma pessoa de pele muito clarinha, como esse jovem aqui, podendo variar até 25, 30 minutos, se você tiver uma pele mais escura, como esse negro aqui, tá? Lembrando que essa exposição ao sol deve ser das 11 da manhã às 2 horas da tarde, isso é por conta da incidência do raio solar, e você deve ter a maior parte do corpo, né, sem proteção, sem roupa, né? Então, abre aqui um pouco o botão do colo da camisa, né? Abre aqui o botão um pouco dos braços, arregaça as mangas, puxa a calça para as canelas, né? Olha para o sol. É, Claro que tem que ter o cuidado, né, gente? Tudo tem que ter cuidado. Como eu falei, se você vem de um histórico familiar de câncer de pele, não se exponha ao sol, busque a suplementação. Hoje em dia, a suplementação farmacêutica é muito segura. E caso você não consiga se expor, suplementação. Aqui na Flor de Íris, a gente tem a vitamina D3 Solares, são 25 mil UI, né, unidades internacionais, em uma cápsula. Tá? É uma quantidade elevada, você não vai encontrar em maior quantidade no mercado. Aqui são os tipos de pele, só para mostrar que varia de 5 minutinhos até 25, 30 minutos, dependendo da cor da pele. Né? Quanto mais branco, menos tempo. Quanto mais escuro, mais tempo. E assim por diante. Outros benefícios, que eu também não vou entrar aqui não vou entrar aqui nesse detalhe, né? Mas assim, obesidade, diabetes, ovário policístico, doença cardiovascular, hipertensão, ela atua nisso tudo. Por quê, Renato? Por que que ela atua? Porque hoje em dia sabe-se que a vitamina D3 atua em mais de 2.500 genes. Ela tem receptor em mais de 10% do DNA. Imagina, você utilizar uma substância que atua em 10% do seu DNA. Isso aí é praticamente o elixir da vida, né? Isso aí é um presente de Deus que, se você não puder se expor, tem a suplementação, que eu também recomendo para todos, para todo mundo. Já se foi o tempo que tinha-se medo da suplementação de vitamina D3. Hoje em dia, por mais que seu exame bioquímico fale que tem que estar na casa dos 30, a gente sabe que tem que estar na casa dos 60, né? E para mais, tá? Mas aqui eu trouxe um estudo muito bacana, é um dos estudos mais completos, né, do ano de 2007, relativamente recente, tá? Mas esse estudo ele é importante porque ele fez um estudo com um N grande, com um grande número de mulheres, tá? Na pós-menopausa, onde essas mulheres ingeriam diariamente 1.100 UI por dia de vitamina D3 por 4 anos. E aí tinha um outro grupo controle que eram mulheres que não suplementavam vitamina D3. E aqui a gente percebeu, né, que as mulheres que não suplementaram vitamina D3 tiveram 60% de chance a mais de manifestar o câncer de mama. É muita coisa, gente, 60%. Lembra quando eu falei dos fatores de risco? Histórico de família, sobrepeso, álcool, exposição prolongada ao estradiol, bum, 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 maior risco. Da mesma forma, se você for utilizando os fatores protetores, vitamina D3, melatonina, exercício físico, alimentação saudável, gerenciamento de estresse, desce o risco, né? Então, isso é importante. E aqui tem um estudo de associação, mas que eu acho bem bacana também, que fala regiões mais ensolaradas, próximos do Equador, apresentam uma redução de mais de 50% da incidência de tais doenças, né? Mostrando também que o sol tem potencial terapêutico na prevenção da vitamina D3. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá?
E aqui por último, gente, ó, aqui, tá, ó, desses artigos que eu compartilhei, tem um que não é um artigo, que foi escrito por mim, que é chamado Flyer Outubro Rosa. Eu que escrevi, tá? E aí eu conto um pouquinho de como as emoções podem influenciar na manifestação do câncer de mama, né? Que é numa visão metafísica, né? No âmbito metafísico, como as emoções podem influenciar, que é o medo da mulher perder o marido, é o medo da mulher ser abandonada. As emoções influenciam muito nisso, tá bom? Depois vocês podem ler com mais calma, é bem resumidinho. Vocês não vão ter, vocês vão ler em menos de 3 minutos, tá? Foi uma ação de marketing, entre aspas, de marketing, né, que nós fizemos no ano de 2018, onde nós distribuímos esse tipo de informativo. Esse ano a gente não fez, acabou que não deu tempo, muito corrido, mas quem tiver interesse pode imprimir e vai ajudar muitos pacientes de vocês, tá? Até mesmo para compartilhar em rede social. Gente, muita pergunta. Professor Clodoaldo, daqui 5 minutinhos eu te libero, tá? Só vou responder umas dúvidas aqui e já te libero. Nossa, a gente tem tanta pergunta que eu não sei nem por onde começar. É, Perguntando se tem protocolo para emagrecimento na flor de íris, tem protocolo que ajuda, tá? Mas é ideal, eu recomendo que você fale com os nossos consultores durante o dia, eles vão te indicar alguns artigos que vão te ajudar. O que a pandemia alterou no diagnóstico do câncer de mama? Alterou, não diria que alterou, tá? Porque menos pessoas vão ao médico, então vai ter um diagnóstico mais reduzido. Mas é por conta do acesso ao médico, tá? Não por qualquer outra coisa. Como a gente fala, mais pessoas estão morrendo por doenças cardiovasculares, por câncer, porque existe um receio de sair de casa. Na visão da iridologia, o câncer de mama é de fundo emocional. Eu não gosto de utilizar essa palavra, né, colega, porque assim, a gente acredita muito nesse fator, combinação de fatores. O fator emocional vai ser fundamental, tá? Mas ele não é o único exclusivo. E a microsemiótica ele de ajuda. Daqui a pouco o professor Clodoaldo vai dar um show aqui falando com vocês, tá? Qual o nível de melatonina indicado, professor Renato? Então, a gente sabe que até a suplementação aí de 15 miligramas por noite, por dia, por noite, enfim, é super seguro. Mas a gente sabe que não precisa ultrapassar os 5 miligramas, tá? E, na verdade, o recomendado é de 1 a 3. Então, o sono natural, que é um produto que tem melatonina, a gente sabe que suplementando de 10 a 15 gotas, 15 gotas você suplementa 5 miligramas. Não precisa mais do que isso. 10 gotas você suplementa 2,5, alguma coisa assim. E quando a pessoa já tem câncer, pode tomar melatonina? Pode, sem problema algum, tá? É... Renar, onde como fazer a suplementação de melatonina? Tem no sono natural, tá? Melatonina, o sono natural é uma combinação de duas plantas, valeriana passiflora, uma flor, Galanthus nivalis, e um hormônio, que é a melatonina. Por quanto tempo? Pessoas saudáveis, saudável, quero utilizar para prevenir 1 vez por mês, né? Durante 30 dias, né? Durante um mês, já é o suficiente. É... Então, a suplementação química de vitamina D3 é segura? Nossa, seguríssima, né? Para começar, não utiliza a palavra suplementação química, né? É uma suplementação. Porque a vitamina D3 não é químico, né? Não é sintetizado, é igual o que a gente ingere do sol, entendeu? Só porque vai ser em cápsula, né? Mas é idêntica que vem do sol. Minha esposa teve câncer de mama 12 anos atrás. Posso enviar as íris dela a nível de pesquisa? Claro, pode enviar, Ciro, sem dúvida. Marina, para uma pessoa com câncer diagnosticado, no caso de próstata, é seguro administrar vitamina D3 em paralelo à quimio? Seguríssimo, seguríssimo. Pode ministrar, indicar, a não ser que exista alguma restrição muito específica, tá, gente? Aí são exceções, mas na maior parte, não. Só está falando que não está abrindo um arquivo, né? Depois eu mando nos grupos, então. Ah, tem bastante pergunta, gente. Desculpa, tem Vitória, Jackson, Milena, Maria, Joana. Tem muita pergunta aqui que eu não vou conseguir responder tudo, tá? É, a Vitória fez uma pergunta que eu vou tentar responder. Até que ponto é segura a reposição hormonal de mulheres que retiraram o útero e que têm histórico familiar ou histórico de doenças mamárias?
Complicado, Vitória, tá? Assim, é como eu falei, se já tem um histórico de doenças mamárias, suplementar o estradiol, eu ficaria com o pé muito atrás. Teria que ser feita uma suplementação muito inteligente, no sentido de que suplementar e dosar mensalmente para ver como é que estão os níveis, porque se sobe o estradiol, a chance é grande. Mas a gente iria numa ideia de suplementação de progesterona, que é um hormônio um pouco diferente. Mas é uma pergunta muito difícil mesmo, tá? Teria que ter um acompanhamento muito próximo para a gente saber. O estresse oxidativo seria um fator que causaria o câncer de mama? Sem dúvida, Jackson, tá? Estresse oxidativo está envolvido em todas, sem exceções, veja o que eu falei, em todas as doenças, seja como causa ou como mecanismo fisiopatológico. Milena, posso usar melatonina por prazo indeterminado? É, poder pode, entendeu? Assim, a gente não tem nenhum artigo que vai te impedir de fazer isso, mas não é indicado, né? Porque o ideal é você estar produzindo naturalmente. Se você dorme bem, Milena, você vai produzir, tá? Então, assim, ó, suplementa de 1 a 3 meses ao ano, ok? Professor Clodoaldo, tem algumas perguntas aqui que não vai dar ainda, né? Professor, Legal, eu vou te eu, chamar. eu acredito que eu vou respondendo à medida que eu for colocando a Isso. íris aqui para as pessoas verem. Qualquer coisa eu te chamo também. Tá, eu vou liberar a tua tela, tá? Vai chegar na tua tela agora um recado para você ser apresentador. Ok. Então, só aguarda. Ó, tô te enviando agora, vê se chegou para você. Chegou. É interessante que nós não combinamos de colocar a camisa da mesma cor, porque moramos em casa diferente. Eu estava observando. Legal, hein? Pai e filho colocam a mesma roupa sem perceber. Tá? Notícia fantástico. É, ó, interessante isso. Dá, é curioso, bem curioso mesmo, hein? Nossa, Não era programado. o DNA é interessante isso, né? É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar meu áudio para deixar você falar um pouco. Aí quando eu Tá, perceber que eu preciso fazer alguma fala, eu libero meu áudio, ok? tá ok. Tá Ok? contigo. Beleza. Pessoal, eu sou muito feliz, principalmente do mestre Renan. Ele é mestre formado na Universidade Unesc aqui em Criciúma, tá? Além de ser farmacêutico. É um grande orgulho para mim, que sou pai, de participar dando uma aula junto com o filho e observando as explicações tão maravilhosas dele. Eu sou clínico, não sei dessas explicações de farmácia como ele dá, tá? Mas vamos entrar também hoje. Eu acredito que a soma dos nós de dois pode ajudar muito. Eu sempre gosto de explicar da onde venho, de onde se origina os meus estudos, o meu trabalho, de onde vem. Bom, no câncer de mama eu aprendi muito com duas pessoas. Dr. Eleni Pascoli, de Tessalonique, na Grécia, ok? Dr. Emílio Ratti, que tem dois livros maravilhosos, aonde ele explica muito bem essa questão da melatonina e da D3, tá? São dois livros. Depois eu tenho um mestre meu antigo, tá? Aonde ele coloca o que foi colocado agora sobre o estresse oxidativo, material que eu recebi dele esses dias atrás, tá? Aonde se observa daí. Esse é Sergio Rassunaz. Um tratado de microsemiótica irídia, livro grosso. Às vezes as pessoas gostam de livros grossos. E esse aqui é o meu livro, Microsemiótica Oftálmica, Os Olhos Revelando os Segredos da Alma. Okay? A mama, normalmente o estresse aumenta, principalmente na pandemia, porque a mama está relacionado com um afeto, muitas vezes obsessivo, apego no confrontos dos outros e dos familiares. São pessoas, mulheres, normalmente hiperprotetoras e que se decepcionam muito quando não conseguem levar até o fim o que elas se propuseram a fazer. Isso mexe muito nas mamas. E aqui nesse mesmo livro tem uma tabela embriológica, ok? Eu tive uma paciente que me levou a estudar mais ainda, que me marcou muito. Por isso que eu me dediquei muito também à parte das emoções. Esse aqui ainda não está pronto os slides. Esse aqui é um trabalho da doutora Eleni Pascoli e o doutor Emílio Ratti, ok?
São poucos slides. A sobrecarga emocional produz alterações em uma determinada área cerebral, em conexão com um específico tipo de emoção vivenciada, como trauma. O trauma especificamente é observado na íris pela introflexão, ele já gera apoptose celular. A apoptose celular é a morte da célula e aonde essa célula está localizada, o trauma já vai fazer a morte da célula. Depressão, raiva, medo, complexo de culpa, inferioridade, frustração, sensação de inadequação, etc. E aqui me chama muito a atenção essa sensação de inadequação, porque muitas mulheres se sentem feias porque são baixinhas, outras porque são altas, outras porque estão mais fofinhas, outras porque estão mais magrinhas. Primeiro de tudo, a mulher, eu dei esse sorriso aqui, vocês são lindas. Eu mesmo gosto de uma mulher baixinha, casei com uma mulher baixinha, outros gostam de mulher alta. Então, mulheres, não coloquem a inadequação, os medos, as preocupações de vocês no que os outros vão pensar. Pensem em vocês, tá ok? Em outras palavras, a raiva produz uma espécie de entumecimento. A pessoa não tem percepção cerebral em uma área diferente daquela do medo. Raiva é uma coisa, medo é outra coisa. Uma vez que cada área cerebral é responsável pela elaboração de um particular tipo de emoção. Tais inchaços de tecido cerebral, tá, podem ser confundidos por tumores, mas na verdade não evoluem. Caso contrário, poderiam provocar acidentes vasculares como o ictus, né, e hemorragias cerebrais. Isso é importante falar porque é do cérebro que vai descer. Se você observar uma íris, a área superior cerebral, onde encontramos principalmente o superego, tá? Área da comunhão, área do relacionamento familiar, área da religiosidade, área da vontade moral, é dali que desce para baixo, para os outros órgãos do corpo. Então, você lembra aqui a parte superior da íris. Por fim, a área cerebral comprometida, né? Partes sinais nervosos que alteram o órgão ou os órgãos relacionados. Aquela determinada área do cérebro produzido nele ou neles surgimento de autênticos e verdadeiros tumores. Mas mesmo assim, nestes casos, existiria é necessário você ter uma predisposição física genética, que você observa na orla pupilar interna, fenótipa, na área dos órgãos, em particular inflamações crônicas que funcionariam como um terreno apropriado para o desenvolvimento do tumor. Porém, o gatilho que dispara o genótipo e o fenótipo é a epigenética, banda de sistema nervoso autônomo. Então, dizer que um único sinal, ou um único sintoma, ou uma única situação dispara um câncer, seja ele de mama ou outro, não é verdadeiro. Por exemplo, em caso de prisão de ventre, é uma inflamação da última parte do intestino. Em fumantes, há uma inflamação crônica das vias respiratórias. E assim, nas mamas, na parte dos linfonoides. Tá? Existe uma lista de localização de cânceres. Hoje nós vamos falar só sobre o câncer de mama, tá? Mas existe uma lista de vários e vários tipos de câncer de mamas com as relativas áreas cerebrais e emoções desencadeadoras, tá? Muitas. Seio esquerdo, lembre-se que na íris nós observamos a íris dominante corresponde ao hemisfério cerebral oposto. No seio esquerdo está ligado diretamente ao cerebelo direito, que surge devido à emoção denominada conflito do ninho. Isso vem de Hammer também, ó. Dr. Hammer, o alemão, tá? Que define esse conflito como um conflito mãe-filho pequeno. Então, se uma mulher tem muitos conflitos com o filho pequeno, lá no início, ela pode causar um enfraquecimento do seu sistema de defesa, tá? E surgir um câncer de mama. Então, será que as mamães e os filhos estão brigando muito? Estão tendo muito conflito?
Pode ser real ou virtual. Tem pessoas que imaginam problemas. Por exemplo, nos casos em que ocorre algo com o marido inválido. Um casal, o marido sofreu um acidente, ficou paraplégico, teve um AVC, não consegue se movimentar, a mulher, muitas delas consideram ele como se fosse um filho pequeno. E ali surgem conflitos, tá? Então, aqui, olha, não existe idade para surgir um câncer de mama. Aqui eu falei do seio esquerdo, ó. CA, mama esquerda, mulher, 78 anos. Eu tirei as flechinhas, eu quero que você procure o câncer de mama. CA, mama esquerda, mulher, 49 anos. CA, mama esquerda, mulher de 56 anos. A mesma mulher, íris direita e íris esquerda. Íris esquerda, metástase também na T11 e na L1, mulher de 49 anos. Certo? Aqui tem uma parte que eu trabalho muito com a terapia portal do tempo, em proteção e equilíbrio, porque se eu vivencio um trauma e não coloco ele para fora, ele se transforma em câncer. Terapia portal do tempo ajuda muito nessa parte. Ou pode ser que a pessoa necessite da terapia proteção e equilíbrio. Nas mudanças hormonais, a terapia proteção e equilíbrio, a terapia portal do tempo ajudam muito. Ó. Em todas as fases de mudança devem ser aceitas como normais. Entre elas o nascimento, puberdade, gravidez, menopausa e até mesmo a morte. Na vida, quando a pessoa sai do seu eixo por influência da mudança, geralmente vai sofrer mudanças hormonais. Pode dar um desequilíbrio na hipófise e depois somatiza em outras partes do corpo. Então é importante observar e sempre trabalhar os seus traumas. Ó. Mulher de 49 anos. Seio direito, ó, vai para o cerebelo esquerdo. Conflito mãe-filho grande. Vocês já pararam para perguntar para as mulheres, principalmente as que têm filhos, como é que é o relacionamento com os filhos? É possível conflitos familiares e conflito com os filhos poder, tendo uma predisposição, gerar um câncer de mama? Então, ó, a mãe sofre porque o filho ou a filha se afasta, ou se casa, ou não lhe dá mais atenção como ela desejaria, ou lhe cria preocupações, ou ainda não viviam em harmonia. Mas pode ser também o caso do estresse físico, relacionado ao fato de ter que permanecer em casa os próprios filhos grandes, os quais devem ser acudidos, filhos dependentes. Até um tempo atrás fazia-se 18 anos e ia embora de casa. Agora faz 30 e quer ficar em casa. Ah, isso é terrível. Aí eu falo mais devagar, então vamos lá. Professor Clodoaldo, você está falando muito rápido hoje. É que eu estou querendo passar bastante assunto, mas falo mais devagarzinho, tranquilamente. Se tiver algumas dúvidas, podem ir passando. Ó. Mamas, íris direita, íris esquerda. Tá? A mama, no geral, é como fomos nutridos pelos pais ou como os nutrimos, como nós aceitamos os nossos pais. Capacidade de ser boa mãe, de saber acolher nos braços e saber nutrir. Muitas mulheres não se sentem boas mães, acham que não têm capacidade de ser uma boa mãe. Principalmente mulheres que sofrem de depressão pós-parto, existe uma possibilidade maior de desenvolver câncer de mama. Então, nós temos que ensinar essa mulher a nutrir a criança dela também interior. Conseguimos desmamá-la e fazê-la crescer. O medo e o sentimento de inferioridade pega toda a área matriz do nosso corpo. Lado positivo das mamas. Eu sei que vocês estão lendo aqui junto, né? Capacidade de alimentar, capacidade de nutrir, capacidade de fazer crescer. No mapa irídeo dos gêneros, existem 4 círculos que se sobrepõem à área pulmonar. E ali vai pegar a mama. Eu já vou mostrar o mapa para vocês. A mama indica como fomos nutridos pelos nossos pais, se recebemos de modo ideal o leite do seio, mas exprime também como nos nutrimos, a nossa capacidade de alimentar, de ser uma boa mãe. Eu estou fazendo essa introdução a vocês para vocês mentalmente pensar como está a relação de vocês com a mamãe de vocês, com o papai de vocês,
como foi a relação de vocês que são mães com os filhos pequenos de vocês, como é a relação de vocês mães agora com aquelas mães que têm filhos adultos, como está a relação de vocês mulheres com os seus parceiros e qual que é a decepção que possa ter ou não. Será que conseguimos nutrir a nossa criança interior? Isso é muito importante para as mulheres que têm uma possibilidade de desenvolver câncer de mama. Eu mostrei uma série de livros a vocês. E também é preciso se aprofundar muito. Não é só a íris americana e europeia, né? Mas existem muitos estudos na Rússia. Esse aqui é um mapa russo, que não é fácil estudar russo. Já estive 2 vezes na Rússia. Muito interessante, tá? Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês de terapia flor de íris para o câncer de mama, antes de mostrar a íris. O cérebro médico Otto Warburg, com 2 prêmios Nobel, descobriu a tríade das células cancerígenas: grande consumo de açúcar, falta de oxigênio e pH ácido. Praticamente para todos os meus pacientes eu prescrevo o Oxigênio Plus original, porque normalmente os pacientes, em suas doenças, eles têm falta de oxigênio. Trocamos e diminuímos o açúcar, e com a OPI eu equilibro o pH de uma pessoa que está ácida. Então, complementando com o Oxigênio Plus e o pH ácido. As células cancerosas consomem 10 a 15 vezes mais glicose em relação às células normais. As pessoas têm e sentem falta ou necessidade dessa parte do açúcar, da glicose. Então, é muito interessante observar isso. Oxigênio Plus, que eu falei. Eu utilizo a vitamina D3, que foi que eu aprendi com a doutora Eleni e com o doutor Hatt, tá certo? Utilizo 25.000 UI. Em caso de câncer, uma cápsulazinha por semana. A terapia Proteção e Equilíbrio é a essência portal do tempo, tá? Quantos por cento? Eu e minha mãe tivemos vários conflitos na minha adolescência e tanto ela quanto eu temos nódulos nos seios. Interessante. Alguém que está colocando um depoimento aqui. Como eu falei anteriormente, vocês podem perguntar, criticar, falar tranquilamente, que eu, particularmente, não sei o nome de quem pergunta ou quem coloca uma crítica concordando ou discordando. Mas olha só, eu e minha mãe tivemos vários conflitos na minha adolescência. E tanto ela quanto eu temos nódulos nos seios. Está aí uma comprovação. Quantos por cento, professor? Eu não entendi o quantos por cento do que é. Me coloca um pouquinho melhor, tá? Complementa, aliás. Os pacientes, portanto, né, por causa do excesso de açúcar, devem evitar as batatas, os doces e as bebidas. O professor Renard falou isso agora há pouco. Devem preferir sabores amargos. O ideal seria, né, entre a alimentação, ó, esse aqui é o tratamento, esse aqui são alimentos, ó, amêndoa, nozes, castanhas, castanha do Pará, né, ó, ou de Damasco, contém vitamina B17. A dose seria de 10 a 15 amêndoas por dia. Interessante isso, né? O cálcio torna o pH ácido, tá, neutro, junto com a vitamina D3. Quando eu prescrevo a OPI da pessoa, eu já estou fornecendo cálcio com uma melhor absorção sem prejudicar a paratiroide. Porque se eu prescrevo muito cálcio que não é absorvido, eu prejudico a paratiroide, uma parte hormonal que também vai mexer na parte, tá, das mamas. Vou ver aqui. Estou falando um pouquinho mais devagar, se qualquer coisa eu diminuo ainda, tá? A clorofila dá oxigênio às plantas. O médico Max Gerson propõe os sucos verdes. No caso de câncer, no mínimo 5 copos por dia de folhas. Lá na Europa, eles usam muito a folha de oliva, né, da oliveira. Urtiga, aipo, salsa, cenoura. Aqui no Brasil, nós temos mais fácil a salsa, a cenoura. A couve, para mim, para o meu pensamento,
é a melhor forma de fazer essa parte de clorofila. As pessoas que têm câncer de mama, tá? Normalmente eu passo de 50 a 60 gotas do oxigênio e a clorofila. E no sono natural, com a vitamina D3, eu sempre pergunto para a pessoa, como é que está o teu sono? Não, eu deito e durmo. Aí eu pergunto para o marido, para o acompanhante, né? Ela dorme bem? Ih, doutor, ela se mexe tanto na cama, as pernas ficam irrequietas, ela sonha demais, tem pesadelo. Esses tempos atrás eu atendi um casal e ele reclamou, ele me mostrou, ele estava com uma marca. A esposa dele não conseguiu, dorme, mas tem tantos pesadelos à noite, tá? Que ela não consegue pegar bem, não consegue relaxar. E ela se virou e bateu nele, chegou a machucar ele. Nesses casos, principalmente de câncer, que a pessoa não dorme bem, eu prescrevo 15 gotinhas do sono natural à noite, porém 30 minutos antes de deitar, o proteção e equilíbrio, porque o proteção e equilíbrio nos tira o medo do dormir. Então, são duas partes que eu Professor, faço. Oi? e a questão da melatonina ela é importante porque mesmo que a pessoa durma, existe um estágio na vida do ser humano que mais ou menos a partir dos 35, 38 anos, a produção da melatonina, ela diminui muito, tá? Então, assim, mesmo que a pessoa tenha um sono de qualidade, descanse, tenha um bom reparo, se você terapeuta já percebe na mulher marcações na área da mama, se na anamnese investiga se tem histórico familiar de câncer de mama, o sono natural ele vai ser importante independente da pessoa dormir bem ou mal, tá? Porque essa suplementação de melatonina, ela vai se fazer necessário, tá? Então isso aqui é uma informação importante, que mesmo dormindo bem, para os casos de hereditariedade de histórico de câncer de mama ou de marcações na mama na íris, a melatonina faz muito bem. E aí o sono natural entra muito bem nesse caso. Perfeito. Obrigado pela colocação. Como eu falei antes, eu sou clínico e ele já sabe dar explicação melhor do que eu, né? Muito bom, obrigado. Só colocar aqui uma parte aqui que me fizeram uma pergunta também junto. Quantos por cento, professor, de glicose? Agora eu entendi, ó. De 10 a 15 vezes mais a pessoa acaba consumindo de glicose, tá bom? Professor, e o caso de CA de mama masculino, qual seria a sua origem? Tem alguns estudos da parte emocional, tá? Que mostra muito a relação do câncer masculino com um conflito com o pai e um distúrbio hormonal da sexualidade masculina, tá? Mas isso a gente pode se aprofundar mais num outro encontro. Nós estamos falando do câncer de mama, mas precisamos lembrar que o centro do câncer é o fígado, é o que mais filtra todas as toxinas do sangue. Não adianta eu tratar somente a mama se eu não trato o fígado junto. Eu gosto muito do amargo vital, tá? Um fígado forte manda o câncer embora. Isso aqui é ditado grego, não é nem brasileiro. O fígado, que era o amargo, radictes, carola, amêndoas, damasco, alcachofras, tá? E utilizo muito o amargo vital. Todos nós possuímos células cancerosas em seus organismos, em nossos organismos. O nosso sistema imunológico batalha todos os dias e destrói essas células. Logo, um forte sistema imunológico deve ser a nossa base, a nossa prioridade. Por isso que quando eu trabalho a terapia da íris, eu trabalho muito a região do timo, que é observada na pupila. Se um indivíduo acredita que tem ou pode desenvolver um câncer, existe o perigo de o organismo acabar desenvolvendo verdadeiramente o câncer. Em outras palavras, somos aquilo que acreditamos. O câncer não é só uma doença, é a última tentativa do organismo curar a si mesmo. O câncer se apresenta quando não nos amamos. É muito importante amar a si mesmo, mas também os outros. Amar a si mesmo é a base da terapia Flor de Íris. Tá? O professor Renan já explicou antes, em relação ao sono, a melatonina. Tá? Quem não dorme bem não vai ter boa saúde. Você precisa entender isso. Ó.
Além do sono, também se faz necessário o movimento. As células cancerosas vivem na ausência de oxigênio, e, em contrapartida, caminhar oxigena as células. Será que eu preciso tomar oxigênio a vida inteira ou posso fazer uma caminhada? Ou posso pegar 10 a 15 minutos de sol? O medo mexe muito no câncer, porque o medo paralisa e a pessoa não toma as atitudes, tá? Precisamos mudar a nossa mentalidade. O câncer não é uma doença e não pode matar, mas mata muita gente. Associação Médica Helênica de Iridologia. Se alguém desejar mais informações, aqui é muito importante conhecer essa associação. Agora nós vamos passar para o assunto que eu entendo mais do que outras partes. A íris dos olhos. Por que eu tenho colocado aqui nesse sistema de avaliação? Porque muitas vezes a minha visão, a nossa visão, muitas vezes não consegue ver tudo. E que bom que a tecnologia chegou para que nós possamos ter maior qualidade em analisar uma íris e passar para a parte científica. Quando existem sinais no superego e a área do hipotálamo, além do senhor colocou, deve prescrever o kit master? Sim, eu utilizo muito o kit master na parte superior. Boa noite, posso passar o essencial no lugar da OP? Pode, mas sempre se você puder passar a OP correta, o efeito é mais rápido. A célula doente consome quanto? Já respondi. Mulher com 52 anos, com câncer de mama diagnosticado este ano, fazendo químio, trabalha à noite no laboratório do hospital e de dia quase não dorme, tem conflitos com a filha e mágoas do ex-marido. O que recomendaríamos? Olha, eu não recomendaria nada se eu não examinar. Eu observo muitas perguntas, eu estava observando antes, qual o protocolo para emagrecer? Qual o protocolo para isso? O que eu indico para isso ou para aquilo? Eu nunca vou indicar nada sem consultar. Eu não quero que vocês me levem a mal, mas cientificamente, se nós não consultarmos para encontrar a origem de uma doença, tá? Não existe remédio correto. Quando a pessoa conversa conosco e reclama do sintoma dela, essa pessoa ela está falando a nível do consciente cognitivo. Quando nós examinamos a pessoa, nós vamos conhecer o inconsciente cognitivo e da onde que vem a origem, por exemplo, do câncer de mama. Mas o câncer de mama, tá, pode ter surgido de todos esses conflitos que essa mulher tem, tá, e se manifestou na mama. Então, por que ela tem tanto, ou por exemplo, trabalha de noite no laboratório, hospital, quase não dorme. Por que ela tem tantos conflitos com a filha? Por que tem tanta mágoa do ex-marido? Então, se quiserem, se for possível, envie a íris. Eu analiso a íris com o maior prazer, saber o que eu posso ajudar, tá? E daí eu te dou uma resposta. Mas sem ter a íris ou os exames para fazer a causa do diagnóstico, a causa do problema, eu não indico nada. Não me levem a mal por isso, tá? Professor, o homem com excesso de prolactina pode desenvolver câncer de mama? Pode, é uma possibilidade, ok? Vocês podem enviar mais perguntas, algumas eu não vou saber responder, outras eu vou. Algumas eu vou concordar, outras eu não vou concordar. Vocês têm todo o direito, como eu, de não concordar comigo também, tá legal? Tem um par de íris. Primeiro fator, íris dominante, esquerda, cerebelo direito. Lembra lá as dicas da doutora Eleni? Visualizar com tela cheia. Buscar profundidade de sinais. Porque eu só posso diagnosticar uma doença. A doença tem vários níveis. Tem um nível físico,
Tem o nível emocional, psíquico, mental e da espiritualidade. Para que eu diagnostique uma doença a nível físico, eu tenho que fazer um rastreamento para observar qual é a profundidade do sinal. Observa aqui, eu tenho lacunas à escada, porém a primeira lacuna aqui embaixo, que é a mais profunda. Pois eu tenho uma outra lacuna aqui, ó, profunda com pontos de defeito. Depois que eu observo isso, eu vou fazer uma avaliação do grau sistêmico. Como vocês sabem, eu tenho uma especialização maior em psiconeuroendócrino-imunologia. Uma boa parte, inclusive de médicos e terapeutas, ainda não sabe exatamente aonde é a localização da mama na íris. Isso é muito importante. Localizar aquele órgão aonde ele está. A íris, ela me faz um resultado rápido, principalmente quando se tem bons equipamentos. Vocês podem marcar aí que não deve dar mais do que 2 minutos. Está sendo feito todo um rastreio, tá? Que vai me indicar qual que é a área que tem maior necessidade de observação. Ó. Não deu 2 minutos. Operação realizada com sucesso. Ó, tórax, costela, a mama fica aqui embaixo da costela. Tá? Onde é que você passa com o mouse aqui? Se você olhar na parte inferior, você está observando os órgãos da pessoa. Lembra aquela lacuna que eu falei que tinha pontos de defeito? Ó? Região das costas, parte superior. Ó. E aqui onde é que eu tenho a lacuna escada, ó, está nos brônquios. E aqui, a lacuna mais profunda, ó, se eu olhar aqui com o meu olhar só de humano, parece que ela não é tão profunda. Lembra quando nós fizemos o rastreio? Ó, bem profundo. Ao lado, aqui no final, é onde fica a mama. Tá? Então, isso é muito importante. Observar onde é que está a localização do órgão. Como eu trabalho com psiconeuroendócrino e imunologia, a primeira área de uma íris que eu vou observar é o seu sistema nervoso central. Tá? Vocês vão observar ali que já apareceu os sinaizinhos vermelhos, né? Eu só observar aqui. Se a de mama tem a ver com mágoa, se a de mama tem a ver com mágoa, lacunas. Cada sinal irídeo tem um significado físico, emocional, espiritual e de como eu aceito e recebo o amor na minha vida. A mágoa é um sinal que eu encontro na lacuna. A lacuna, a nível físico, me indica menor resistência daquele órgão, me leva a um comprometimento do pâncreas. O pâncreas é um órgão feminino. Tá? E afrouxamento da musculatura daquele órgão, da sustentação daquele órgão. A um nível emocional, a lacuna me indica que eu tenho mágoas. Se eu tivesse um ponto de defeito, me indicaria que eu tenho raiva inconscientemente guardado. Se eu tenho raio solar, alguém bloqueou a minha vida, isso foi provocado por um trauma. Se eu tenho uma cripta, me indica que eu tenho oxidação do meu tecido a nível físico, porém que eu estou trazendo um trauma de história familiar, que é como se eu estivesse sofrendo por outra pessoa da minha família. Provavelmente vocês já conheceram pessoas que sofrem pelos outros. Ah, tem um familiar teve um problema grave e eu passei a sofrer por causa daquele problema grave familiar. Então, cada sinal irídeo tem um sinal, um significado físico, emocional, espiritual e me indica qual a carência do amor. Então, sim, mágoa pode levar também ao CA de mama. Professor, no caso de câncer, a presença de qualquer sinal na mama pode desencadear câncer? Não. Nem todos os sinais vão desencadear câncer.
principalmente, para desencadear câncer, nós temos que observar a profundidade do sinal. Tá? Se eu não observar a profundidade do sinal, não quer dizer que aquele sinal vá desenvolver câncer. Tá? Então, aqui vai me indicar órgão a órgão. Eu vou voltar aqui, porque eu percebo que ficou uma pequena dúvida aqui. Ó. Se eu observo a íris, estou observando sinais, inclusive na mama. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo ok? Estão acompanhando a íris? Só essa é a minha pergunta a vocês. Vocês conseguem perceber facilmente onde é que tem o maior aprofundamento de sinal? Vocês podem me dar um ok aí, pode concordar, discordar tranquilamente, tá? Ó. Tá fazendo lá, o reloginho correndo lá, ó. Observa aqui, ó. Esse sinal já me indica uma doença física. Olha como ele é profundo, ele consumiu o tecido dessa pessoa, da onde ele está localizado. Esse sinal, deixa eu ver um sinal aqui onde. Aqui, ó. Deixa eu voltar, ó. Ó. Tá vendo aqui que eu tenho um outro sinal aqui em cima? Ó? Esse sinal não é profundo. Se não for tratado esse trauma, ele pode se transformar num sinal profundo e criar uma patologia. Ó. Só para vocês marcar, ó. Aqui já não aparece tanto. Então, eu preciso avaliar a profundidade do sinal, certo? Ok, todo mundo está me ouvindo. Agora eu quero que vocês observem uma área da íris pouco observada. Espaço de risco. Eu preciso saber aonde ou de onde surge o problema da pessoa. A pupila é a minha ligação direta com o sistema nervoso central. Professor, Oi? Pode falar. é, eu não sei se o professor sabe, mas eu estou recebendo uma mensagem aqui no WhatsApp da dona dessa íris. A dona dessa íris, eu estou pegando só como exemplo. Não estou Não, falando que ela. não, não Uhum. tem problema, não tem problema. Eu Ela, não sei. ela comentou, Eu não ela sei. comentou que ela já teve cistos na mama, Interessante, que bom. né? Observa Ela aqui, falou ó. que, Pode falar. ela falou que ela teve cistos na mama, né? Mas agora não tem mais. E ela, durante o período de amamentação da filhinha dela, ela tinha muito leite, amamentou por 3 anos e meio e teve cistos na mama e depois acabou não tendo mais, né? É importante falar, né? O professor já falou, mas é importante reforçar que a iridologia, que a microsemiótica irídia, né? Ela não é uma ciência que diagnostica, né? Ela é uma ciência das probabilidades. Então, assim, a gente mostra na íris a marcação do sinal, então a gente revela uma tendência, que é exatamente o que aconteceu aqui nesse caso, né? A própria colega já confirmou que teve muitos cistos na mama e, e mas hoje não tem mais, no caso, né? Por isso que eu estou com uma íris antiga aqui, só peguei para servir de exemplo. Não sei quem é a pessoa, não me lembro, tá? Mas É, eu uma falei coisa, para ela, eu falei, ó, foi aleatoriamente. uma das coisas que eu fiz assim com a cabeça, não quero ser melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas a minha experiência tem muitas coisas que dá para diagnosticar 100% na íris. Tudo depende da capacidade do profissional, tá? Aqui também tem uma outra pessoa falando, eu conheci uma pessoa que desenvolveu um CA de mama grave em apenas 3 meses e era da área da saúde. Tudo levou a pensar que foi após a doença grave do seu pai. Isso tem a ver? Tem. Pessoal, existe sempre um grau subindo. Quando vocês, espero, aqueles que desejem estudar, se aprofundar mais na íris, existe um trabalho muito grande sobre a parte. Isso aqui é um livro meu, aliás, mas não é lançado, é só para cursos, tá? É o Tratado das Relações Humanas, aonde nós estudamos os gêneros humanos, né, que é a sexualidade, as energias da íris, a constelação familiar e a espiritualidade junto. Isso vai me mostrar, principalmente aqui como essa pessoa coloca,
como ocorre um conflito com um pai ou com uma mãe e como isso pode se transformar num câncer ou em outra doença. Porque quando se tiver alguém que faça massagens, seja massagista, que esteja assistindo esse nosso encontro, me dá um ok aí para mim. Se tiver alguém que faça massagens, só coloca assim, ok. Tá? Aí fica mais fácil para mim responder, ó, ok. Nós já tem 2, 3, 4, 5, 6, 4 pessoas que fazem massagem. Legal, obrigado. Vocês que fazem massagens, quantas pessoas, vocês fazendo massagem, vocês falam assim, ó, nossa, você tem um nódulo, você está todo tenso no pescoço, toda tensa, e você fazendo massagem, você vai lá e coloca o dedo para desmanchar aquele nódulo. Esse primeiro nódulo é fácil de desmanchar. Quando nós temos um conflito de gêneros, tá? Família, de energia e de espiritualidade, nós geramos nódulos negativos dentro da medula. Isso é incrível, tá? Porque esse nódulo dentro da medula, nós não conseguimos tocar, mesmo com excelentes massagistas. Esse nódulo interno, a gente consegue tocar quando a gente pega o gel polifórmico e segue a indicação da íris e vai lá e trabalha essa parte. Aí é fantástico. Tá? Então, quem faz massagem sabe do que eu estou falando. Um nódulo de tensão, quando provoca um trauma, você não vai conseguir só com a massagem tirar esse nódulo do trauma do gênero, da família, porque esse é um trauma, é um nódulo que fica dentro da medula da pessoa, atuando no cérebro reptiliano, que vai causar doenças físicas, depois atuando no cérebro límbico, que registra e continua retroalimentando aquela emoção negativa, e, por fim, chega no neocórtex, e daí a doença se manifesta no físico. A pupila é a nossa relação com a fonte. A pupila representa a mãe. Ó, a íris direita, no total, é a minha relação psíquica com o pai. A íris esquerda com a mãe. Agora, quando eu me aprofundo, a pupila significa sistema nervoso central, mãe, amor ágape, self. A banda do sistema nervoso autônomo significa minha relação com o pai, com o masculino. Porque a mãe nutre e o pai transporta. Então, quando você coloca aqui, eu conheci uma pessoa que desenvolveu um CA grave em apenas 3 meses e era da área da saúde, tudo levou a pensar que foi após a doença grave do seu pai. Isso tem a ver? Tem. Nós temos que saber a idade da pessoa, analisar a íris para observar quando foi. Então, pessoal, eu posso olhar aqui na região fenótica, vamos voltar a íris, e não encontrar nada. Os nossos estudos têm levado aqui, ó, genética. Eu posso ter uma patologia que já foi formada na minha genética, ó. Pulmão e mama, ó. Observa aqui, ó. Aqui, se eu encontrar esse sinal aqui, me indica que geneticamente, cérebro, está tudo muito próximo. Deixa eu voltar. Ó, não é fácil. Você mexer o dedo aqui, ó. Abdômen, lombar, pescoço, olhos, seio da face. Ô, Jesus, deixa eu limpar meu dedinho aqui, ó. Olho lá para cima, ó. Tô olhando para a íris, intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. Olha, ele estava aqui, ó. Ah, eu já fiz a marcação. Tá. Por isso que ele não aparece mais aqui. Deixa eu voltar para me refazer ele. Quadril. Por que que não vai me aparecer a mama, vesícula biliar, tiroide, traqueia, ali, ó, pulmão e mamas, ó.
Dentro da mesma área do pulmão e das mamas, ó, aqui me indica que se eu tenho uma intro ou uma estroflexão na mama, aliás, na OPI, me indica que eu teria uma parte genética. E observa que essa OPI, essa pupila, não tem nenhuma intro ou estroflexão na região da mama. Provavelmente, como o professor Renard falou, essa pessoa teve problemas na mama, mas não se desenvolveu. Se tivesse tido uma intro ou uma estroflexão nessa região, ela teria tido um CA na mama. É como a gente falou, né? A construção, A né? construção. A construção. Então, pessoal, quando uma mulher vem consultar comigo e fala que sente alguma coisa na mama, eu vou observar a genética dessa mulher, eu vou observar a epigenética dessa mulher, tá? E eu vou observar o fenótipo dessa mulher, para saber aonde está localizado o problema que ela está. Pode ser nos três pontos, fenótipico, epigenético e genético. Ou pode ser só fenótipo ou epigenético. Vocês... Lembrando, né, professor, que vai dando, é, a soma desses sinais, né, vai aumentando cada vez a mais a probabilidade da pessoa ficar doente, né? Sim, Então ali vai ter um sinal, por exemplo, somente na orla pupilar interna, no órgão mama, vai dar em torno de 30% de chance de desenvolver ou não. Aí ou não. somar, tem na orla pupilar, tem na área do fenótipo, vai somando, né? Então E esse estudo é aqui, muito legal, né, do ó, espaço-risco. então, assim, o espaço-risco, junto com os gêneros, com a constelação familiar, daí dá aqueles problemas que se teve com o pai, com mãe, com outras pessoas. E para encerrar, professor Renato, já é 21h20, 18, né? Eu quero só deixar uma mensagem para vocês, as mulheres. Não engulam sapo, porque se o sapo parar aqui, vocês vão ter problema de tiroide. Se ele passar, ele vai parar na mama de vocês. Então, resolvam tudo o que tem que resolver na vida. Não engulam sapos. Trabalhem todos os traumas que vocês precisarem trabalhar. A íris revela a alma humana e a janela para a mente e para o corpo humano. Eu agradeço muito a presença de vocês, mesmo falando um pouquinho mais rápido hoje, é muito grande o assunto. Tá? Eu espero poder, junto com o professor Renato, ter esclarecido algumas coisas. Eu te proponho, professor Renato, na próxima semana nós retornarmos com o câncer de mama. Por que isso? Porque é o mês, né, de Outubro Rosa. E todas as perguntas, dúvidas ou íris que vocês queiram mandar de pessoas que vocês conheçam para ajudar, que vocês tenham alguma dúvida, nós colocamos aqui para estudarmos juntos. Eu só peço o favor que, quando enviar a íris da pessoa, enviem também a ficha da pessoa, os dados completos da pessoa. E com o maior prazer nós estudamos juntos. Professor Renard, de minha parte, um grande abraço a todos. Como eu sempre peço, busquem sabedoria. Tem um recadinho ainda. Ah, legal. Pessoal, o ano que vem, tá? Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter uma versão do curso dos gêneros, que vai ser organizado pela professora Maria Andrade, tá? Ela está fazendo toda a organização, então os alunos que tiverem vontade de realizar esse curso, entrem em contato com ela, que ela vai estar disponibilizando aí as informações, valores, datas, tudo isso é com ela, tá bom? E para quem nunca fez o curso dos gêneros, é uma oportunidade única, né? Porque o Centro Ravid é a única empresa no Brasil que ministra esse curso. E mais um Criado ponto, por Eduardo Pacheco, que estudou 40 anos para chegar nesse material. Eu gosto de esclarecer isso para não criar confusão, tá? nem eu posso dar ainda esse curso. Bom, pequeno E também, gafanhoto vai chegar lá, tá? e também agora em novembro, não me lembro a data, tá? Eu tenho que ver, mas em novembro nós vamos ter um curso também do Portal do Tempo em São Paulo, tá?
E aí quem está organizando é a professora Nicéia. Esse curso do Portal do Tempo a gente realiza todos os anos, né? Mas assim, toda versão tem coisa nova. E a gente está finalizando agora, estamos realmente na fase final de edição de uma aula sobre coluna que está muito, muito bonita. Eu gosto muito dessa parte de edição, né? Então eu estou fazendo parte de todo o processo. Não sou eu que edito, obviamente, mas eu estou lá todo dia, bota isso, tira aquilo, bota isso, tira aquilo. E vai ser muito legal, por quê? Porque vão ser utilizados modelos homens, modelo mulher e junto com a animação. Então, assim, vai ser em 3 estágios do aprendimento. Ah, não aprendi no homem, tem a mulher. Não aprendi na mulher, vai ter uma animação. Então, assim, tá muito legal, tá? E vai ser disponibilizado em primeira mão nesse curso de São Paulo. Como eu falei, todo curso tem coisa nova. Nesse de São Paulo vai ter um material novo em primeira mão. Então, quem tem interesse nesse de São Paulo, Portal do Tempo, tem que falar com a professora Nicéia, ela que está organizando, tá? No curso do Gênero de 2021, quem está organizando é a professora Maria Andrade, que tem todas as informações. Então, assim, são 2 cursos do Centro Ravid, né, que a gente coloca somente na mão de nossos parceiros. E vai ser muito legal, tá? Então, pessoal, já é 20 horas e 22 minutos, como o professor Clodoaldo Pacheco falou. Semana que vem a gente pode voltar a falar, porque conteúdo sobre prevenção de câncer tem muito. Eu espero que hoje vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o potencial terapêutico da melatonina, da vitamina D3. Eu sei que às vezes vocês se sentem um pouco desacostumados com as nossas aulas, porque eu coloco tanto eu quanto o professor Clodoaldo, nós temos dificuldades em passar protocolos prontos, que é uma coisa que a gente não consegue. Depende de cada caso, depende de cada íris, depende de cada história. Mas eu tenho certeza que assistindo às nossas aulas, vocês vão montando na mente o que é bom e o que não é bom. Tá? Então eu agradeço todo mundo a participação na aula de hoje. Semana que vem a gente retorna com mais conteúdo e os participantes que tiverem casos de íris com câncer de mama, nos enviem, porque vai ser muito legal fazer um estudo de uma pessoa que teve esse caso. Então, boa noite a todos e mais uma vez obrigado pela participação. Boa noite a todos. O nosso objetivo na vida sempre maior é formar excelentes profissionais da área da saúde, pensadores, não que tenham só pensamentos. Forte abraço a vocês todos. Vivam e vivam com muita sabedoria. Tchau, pessoal!